Olá, seja muito bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papinha. Hoje a nossa entrevistada, a doutora Lorena, ela vai contar como que uma dor, ela conseguiu transformar sua dor em um projeto que vai impactar de uma forma muito positiva várias famílias e aliás, já está impactando. Então, eu te convido a assistir a nossa entrevista, que você vai aprender muito sobre maternidade, alimentação e muito mais, né, gente? E é tão gostoso a gente bater um papo com mães, né? Ei, Lorena, Oi, tudo Denise, bem? tudo Muito bem? obrigada por você ter Eu que aceitado o agradeço. convite. Eu quero que a gente possa, na nossa conversa, a gente passar muitas informações para as famílias. Que hoje, sabe o que eu vejo? Que as mães me falam muito? É que são tantas informações, né? Que as mães ficam ansiosas, os pais, porque não sabem quem que vai escutar, Sim. o que vai fazer, né? Eu queria muito que você contasse um pouquinho onde que você mora, o que você faz, a sua especialidade dentro da pediatria. Conta um pouquinho para nós. Bom, eu me formei nas ciências médicas, fiz pediatria no Hospital Belo Horizonte. Hoje eu moro em Nova Lima, atuo tanto em Nova Lima como Belo Horizonte e acabei me apaixonando pela nutrologia pediátrica. E você foi, assim, a minha musa inspiradora. Ô, gente, que chique. Para mim está sendo um prazer hoje, inenarrável, estar aqui com você, poder aprender cada dia mais com você. E como que isso surgiu? Essa vontade, né, de aprender mais sobre a nutrologia pediátrica e estar passando isso para outras famílias. Eu engravidei e foi um susto, porque não foi planejado. Mas eu achei que ia tirar de letra, né? Porque eu sou pediatra. Então, assim, a gente entende muito da teoria, mas a gente sabe que a prática é outra realidade. Sim. Né? Então, assim, eu sofri muito, não foi fácil, mas hoje eu vejo que através da minha dor, eu aprendi, tenho condições de passar para outras mães e que não seja tão sofrido e tão desafiador como foi para mim. Dói demais, né? Você está falando assim, por exemplo, quando eu também fui, a minha primeira filha, Carol, ela nasceu e ela foi direto para a UTI pediátrica, foi entubada, tudo. Então, você imagina, eu que trabalhava na UTI como pediatra intensivista, tive que passar por isso. E aí, todo mundo falava assim, para você deve ter sido um pouco menos sofrido. Não, é mais sofrido ainda, né? Exatamente. Porque a gente faz muito essas cobranças para a gente, né? Como nós somos profissionais da pediatria, a gente tem que acertar tudo com os nossos filhos, a gente não pode sofrer, né? Você não tem esse direito de sofrer. Então, isso é uma coisa muito importante de você estar contando isso pra gente, porque uma outra mãe que estiver escutando, ela vai falar assim, não, eu também sou profissional da área de saúde e eu posso também ser uma mãe como todas as outras mães, né? Ou então, para uma mãe que não é médica, né? Olha, aconteceu com a Lorena, aconteceu com a Denise. É normal acontecer comigo, eu vou dar conta. E tudo bem a gente necessitar de ajuda. Tá tudo bem, tá tudo certo. E olha para você ver, eu tenho 30 anos de consultório pediátrico. E nesses 30 anos, tem algumas coisas que eu sei que nunca vão mudar. Então, por exemplo, eu cuido muito e gosto muito de cuidar do bem-estar materno e paterno. Porque se aquela família está amparada, ela transmite aquilo para o filho e aí as coisas tendem a dar mais certo. Agora, se é uma mãe cheia de culpa, se cobrando muito... E nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, Denise? Nasce uma culpa, Então, eu gosto muito de trabalhar esse lado, porque eu sei que isso vai refletir para as crianças. Sim. Eu anotei várias perguntas aqui para ser um roteiro bacana para a gente, né? E quando a gente fala de nutrição, de maternidade, a gente sempre começa num ponto que é um ponto que traz, às vezes, muitas vivências para a gente mulher, e às vezes vivências que, se a gente não resolver bem essas vivências do que aconteceu, a gente pode criar até internamente, a gente sempre ficar refletindo daquilo de uma maneira ruim. Então, por exemplo, como que foi esse seu planejamento, a sua expectativa de amamentação, antes do nascimento da Olivia e depois o que aconteceu?
É até engraçado isso, porque eu orientava as mães na maternidade de como que seria a pega, a sucção, o que está errado, o que está certo. Então, eu tinha em mente que eu ia tirar de letra, porque a minha vivência no hospital era ensinar as mães como amamentar, como cuidar ali daquele bebê que nasceu com carinho, com afeto, explicar o que era normal, o que era diferente, o que precisaria de atenção. Então, assim, na amamentação, eu imaginava que, assim, Olivia ia nascer, ia ter aquele vínculo imediato, meu peito ia produzir... Jorrar leite, que seria uma coisa natural, porque é passado que é natural, né? Realmente é natural, mas cada um lida de alguma forma. O corpo da mulher não é igual de uma mulher para outra mulher. Então, tem mamas que têm muitas glândulas e produzem um leite ali, aquele colostro, já com 1, 2 dias e não precisa de suplementação e está tudo ótimo. Mas tem mulher que já tem mais dificuldade. Eu achei que por ter grandes seios, não ter silicone e por ter já essa bagagem teórica, que seria assim, de primeira e tudo seria maravilhoso. Mas não foi. A Olivia, ela nasceu pequena para a idade gestacional, PIG, então era um peso ali limítrofe. E aí já veio essa cobrança de cara de produzir muito leite. Para nutrir, né? Para nutrir. E eu tive muita dificuldade. Meu peito feriu, ela não tinha uma boa pega. Aquele vínculo não foi imediato. Eu tive uma depressão pós-parto. Durante a gestação, já começou ali durante a gestação. A mudança do corpo. Não foi uma gravidez planejada, foi muito desejada, muito querida, mas não foi planejada. Então, a mudança do corpo impactou muito, os hormônios impactaram muito e eu trabalhava muito. E você trabalhando, né? Uma residência. Exatamente. 48 horas de plantão, aquela loucura. Então, eu me preparei e, pela minha rotina diária, em que eu auxiliava as mães na maternidade, eu achei que eu ia tirar de letra. Só que não foi assim. E esse ponto é um ponto tão interessante para a gente parar um pouquinho e dar uma orientação seguinte. Hoje a gente sabe que tudo que acontece no período gestacional impacta até na formação do bebê. Sim. Eu acho que deveria existir mudanças em termos de leis trabalhistas, Sim. que a mulher, nesse período do parto, ela deveria ser poupada de muitas situações. Eu vou te contar uma situação minha. Por exemplo, como eu dava muito plantão em UTI neonatal, e aí recebia aquelas crianças graves, às vezes crianças mal formadas, e aí eu imediatamente lembrava que eu estava gestante. Sim. E aquilo eu acho que me impactou também muito de uma forma negativa, que eu falava assim, será que o meu neném vai acontecer isso? Será que quando nascer vai para a UTI? Foi, né? Então, assim, eu acho que a mulher, esse período tão especial, e que a gente sabe hoje por conta da epigenética, que vai modificar todo o funcionamento dos genes, como que essa mãe no período gestacional, ela tem que ter o melhor estilo de vida que favorece a saúde dela e do bebê que está em formação. Eu acho que, mesmo assim, por exemplo, na sua residência, você poderia ter tido uma liberação de nunca poder emendar 48 horas, mas isso ainda não existe, né, Lorena? Não existe. E hoje eu vejo o impacto que isso causou na gestação e no cuidado inicial com a Olivia. Eu tive que voltar a trabalhar com 30 dias de vida da Olivia. E aí a amamentação, assim, não fluiu. E aí eu vou te explicar como que isso aconteceu. Logo quando a Olivia nasceu, eu já estava me preparada, né? Eu tive todo aquele suporte teórico. E também tinha a enfermagem me aconselhando. Eu fiz laser terapia para ajudar com as fissuras, com as feridas iniciais que tiveram. Todo aquele apoio. Mas como a Olivia nasceu PIG, pequena para a idade gestacional, eu tive uma pressão psicológica. Tanto por ser pediatra e ter conhecimento de que é a fase em que ela mais necessita, né, do leite para ganhar peso, né?
eu não consegui. Eu sentia muita dor, não era algo natural para mim e a pressão psicológica me impedia de com que aquilo fosse natural. Então, logo nas primeiras consultas pediátricas, a Olivia não estava ganhando peso. Fez com que a gente introduzisse muito precoce a fórmula infantil, que foi mais um empecilho para a minha produção de leite. Mas o que importava para mim ali naquela hora é que a Olivia ganhasse peso rápido. Então, não foi um empecilho e eu acabei não é estimulando, a persistência. Sim. Né? Mas, Lorena, eu vou te interromper um pouquinho só para te falar o seguinte. E tudo bem, você é uma mãe maravilhosa. Exatamente. Porque isso, quando a gente vai contar, né? Eu estou vendo a emoção nos seus olhos, né? Na sua fala. Mas isso é que a gente fala muito no nosso consultório. Tudo bem, você fez o melhor que você poderia fazer naquele momento. Eu fico triste, às vezes, das pessoas culparem aquela mãe por ter iniciado uma suplementação com um outro leite, com uma fórmula infantil. Mas era aquilo que precisava naquele momento. Denise, mas assim, né? a culpa vinha de mim, da minha mãe, da minha tia, às vezes de uma amiga que não tem aquele cuidado acolhedor dos próprios amigos e colegas de trabalho em que eu tive que retornar muito cedo e eles ficavam assim: você já voltou a trabalhar? Sua filha está com quem? Nossa, tadinha, coitada. Falar isso para uma mãe que voltou a trabalhar porque não tem escolha, ela já está culpada. E ouvir isso, a culpa só aumenta. E assim, eu estava dando o meu melhor para a Olivia. Eu estava voltando a trabalhar por ela e por mim também. Eu precisava daquilo também. Então, assim, eu senti um peso, uma culpa gigantesca. Mas até eu entender isso, eu sofri. Até você amadurecer esse ponto que estava te machucando, né? Sim, exatamente. E hoje eu vejo que mesmo a gente falando sobre como que precisa existir uma escuta empática para o que acontece com as mães, mas isso ainda não evoluiu no seu pleno potencial. E assim, todo esse sofrimento que eu tive, eu não quero que aconteça com outras pessoas. Ninguém precisa passar pelo que eu passei. Então, o meu programa vem com todo esse cuidado, sabe, Denise? Todo esse olhar empático, porque eu vivi isso na pele. Essa culpa, esse medo, o medo de não ser suficiente, o medo de não estar dando o seu melhor para o seu filho que está nascendo, né? Então, o meu programa vem um olhar não só para a criança, mas para a mãe e para aquela família. O Rodrigo me ajudou muito, muito. Ele foi assim, ele é um pai maravilhoso. Mas mesmo com todo esse suporte, a gente se sente muito sozinha, né? O amamentar é muito solitário. Né? Você está ali sozinho, você olha aquele bebê totalmente dependente de você e você se sentindo insuficiente o tempo todo, com medo, várias angústias. E eu não quero que ninguém precisa passar por isso. Né? A gente vai estar ali juntas, dando a mão. É uma emoção que não é que machuca, mas que mexe muito com a gente, mulher. E só uma mulher consegue entender Exatamente. o que a outra passou. Então, assim, você me contando, eu sofro junto, porque a gente sabe. Agora, às vezes, você contando para uma pessoa que ainda não teve filho, ou que não é mulher, ela não consegue entender isso que passa na nossa cabeça. E quando eu, de novo, né, assim, eu contando também um pouquinho de mim, na minha primeira gestação da Carol, a minha mãe veio e ficou comigo 30 dias. Ela não era daqui, ela morava em outro lugar, ela morava em Passos. E aí, quando ela precisou voltar com 30 dias, parecia que eu estava desamparada, sabe? Assim, mesmo meu marido me ajudando também muito, um paizão, todo momento ali comigo, ele até tirou férias para poder ficar comigo. Mas interessante, né? Igual eu falo, quando a gente ganha neném, a gente quer a nossa mãe.
Olha que coisa mais linda, exatamente. né? É um negócio, assim, muito emocionante. Tem um caso legal que eu quero falar sobre isso. Porque minha mãe também veio ficar 30 dias comigo. E ela tem toda essa bagagem, né? Ela cuidou de mim, da minha irmã, ajudou a minha irmã a cuidar do filho dela, do Pedro, do netinho. Então, ela veio já, assim, igual uma leoa para me ajudar e me ensinar. E aí, a gente teve muito embate, né? Porque ela vinha com essa experiência e eu com essa teoria da medicina, da pediatria. E a Olivia, por eu ter introduzido a fórmula precocemente, e pelo fato das cólicas, a disquesia ser um processo natural ali, né, do intestino, Olivia sofria muito com cólica. E é desesperador ver uma criança chorando. Então, ela chegou para mim e falou assim, vamos dar um chazinho? Vamos entrar com um funcho? Eu dei para você e você melhorou e tá tudo bem, olha aí como é que você tá. Grande, saudável, não tem problema. Eu falava assim, mãe, mas a gente não usa isso mais. Aí ela falou assim, mas eu usei em você e sarou você. E eu vinha com a teoria e veio aquele embate, né? Do que ela usou, o que a mãe dela usou, minha tia usou. E eu falando com ela que eu vinha com toda essa teoria e ela... E ela trazendo a vivência dela. Né? E isso acabou afastando a gente um pouco, porque eu desvalorizava a vivência dela e ela desvalorizava o meu conhecimento. Isso acontece muito, sabe? Eu também tive alguns embates em relação a isso, com outras pessoas da família também, e hoje eu me arrependo. Eu deveria ter... Não assim, eu não ia dar o chá, se fosse no meu caso, né? Mas eu ia falar assim, mãe, obrigada por você tá me contando isso, mas assim, eu não vou ficar segura dando esse chá, porque eu sei que pode causar isso e aquilo. Mas muito obrigado. Vamos conversar sobre isso, me conta como que você cuidava de mim. Porque aí, a hora que você fala isso para ela, né? Me conta como você cuidava de mim, ela já vai sentir um acolhimento, né? Agora, quando a gente ainda é imaturo, ou até a gente mesmo profissional, às vezes de conversar com os avós no consultório, a gente fala, não, isso aqui de jeito nenhum. Então, a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado na hora que a gente vai falar que aquela atitude não é feita mais. Sim. A gente tem que prestar muita atenção com as formas de comunicação. Sim. Porque a gente pode ali romper uma ligação, uma conexão, tanto da mãe com a filha, quanto da mãe com a neta. Sim, com certeza. Né? E aquilo, às vezes, não ser restabelecido. Sim, né? E pegando um gancho nisso, a mãe de primeira viagem que não tem essa experiência, ela escuta muito da mãe, da avó, da tia, da amiga que já foi mãe, e fica querendo fazer um roteiro. Só que não existe roteiro, né, Denise? Não existe roteiro. O que foi bom para uma mãe, o que foi bom para um bebê, nem sempre vai ser bom para outra. E aí a mãe fica naquele desespero e vai tentando de tudo. Né? E assim, a gente serve para poder amparar, orientar e cuidar dela nesse momento tão desafiador, né, do primeiro filho. Ou até mesmo de um filho prematuro, ou do segundo filho. Porque não é porque você está tendo o segundo filho que vai ser o primeiro, vai ser igual o primeiro não, também. Tudo né? primeiro, né? Lorena, e aí, dessa sua dor, você criou o seu projeto. Sim. Aí eu queria agora que você detalhasse para a gente esse seu projeto, né? Que você deixou, assim, claro, né? Essas angústias maternas, isso que você passou. E você já parou para pensar que os grandes projetos que as pessoas têm sucesso são aqueles que, às vezes, elas vivenciam aquela dor e criam aquele projeto. Uhum. Isso a gente tem vários exemplos aí ao nosso lado, principalmente no lado médico, né? Então, por exemplo, o médico que tem diabetes tipo 1 conseguiu desenvolver um projeto bacana com as crianças, com os adolescentes, porque tudo que ele sofreu, ele vai tentar amenizar a dor. Sim. Né? Então, conta um pouquinho desse seu projeto de acompanhamento. Então, o meu projeto de acompanhamento começa já com a mãe gestando, né? Nas consultas pré-natais, todo aquele suporte de amamentação, suplementação, de orientação do que pode acontecer
de todo o cuidado. Quando a criança nasce, eu acho que o ideal seriam umas consultas domiciliares. Excelente. E esse domiciliar, ele torna aquilo mais prático, né? Você não Mais precisa confortável expor. para a família também, de não ter Sim. que expor aquela mãe, aquele pai e aquele neném. É um ambiente hospitalar ou que seja de Um consultório, consultório. né? Então, eu vou estar indo em casa, vou levar todos os equipamentos, vou deixar aquela família confortável, vou fazer todo o cuidado. Eu penso assim, fazer um dossiê. Vou deixar tudo mais mastigado para aquela mãe, deixar ela... Você vai simplificar, né? Vou simplificar e vou estar de mão dada com ela. Eu vou mostrar que mesmo ela tendo todo o suporte familiar, que eu vou estar ali com ela também. E uma palavra, assim, que eu consigo colocar nesses seus programas de acompanhamento dos bebês, principalmente os bebês com alguma demanda maior, como os bebês prematuros, né? Algum outro tipo de demanda maior, é de liderança. E o líder, eu gosto muito de falar isso, a gente precisa de um líder, mas não é aquele líder em posição superior, não. É líder ao lado, né? Igual você falou, você vai segurar na mão dessa mãe, né? Sim. Segurar na mão dessa família, de quem está ali. E com o seu olhar 360. Então, por exemplo, a hora que você chega naquele quartinho para examinar um recém-nascido, de repente eu tenho certeza que você pode olhar para aquele berço e ver que aquele berço não é um berço seguro. O que não é um berço seguro? Está cheio de almofada, que o bebê pode acontecer alguma coisa que ele pode sufocar, que aquilo não é um berço que chega segurança, ok. Aí quando você está naquela casa, você pode perceber que eles estão limpando o quartinho com um cheiro de um produto de limpeza que pode não ser legal para aquele bebê e nem para outras pessoas da casa. Então, isso é muito importante, esse seu projeto. Sim, e eu vou estar com um olhar atento à mãe também, né? Porque eu, mesmo com toda a minha bagagem, com minha estrutura familiar, com as minhas amigas médicas, minhas amigas que eram mães, tinham coisas que eu não conseguia dividir com elas, que elas não entendiam. Eu acho que só a gente pode falar isso com quem passou por isso. Muito mais fácil, aconchegante, e eu vou deixar aquela fase mais leve. E ela vai saber que ela pode contar comigo para dividir as angústias, para dividir as dúvidas, os medos. E ela vai ter firmeza de que eu vou estar olhando por ela e pelo bebê dela. Muito legal, gente. Isso é assim... é de muito valor, né? E aí, que se a gente for lembrar do bem passado mesmo, era aquele médico da família, né? Aquele médico em casa. Porque o pediatra, ele é um médico da família. Hoje, para você ter resultado com a criança, primeiro você começa pela família. Exatamente. Então, por exemplo, na nutrologia a gente vê muito isso, né? Que não adianta a gente mudar o hábito alimentar só daquela criança. A gente tem que mudar o do pai e da mãe, porque eles vão ser o exemplo para aquela família. Não adianta, né? Denise, eu tô vendo isso muito na prática lá em casa. Porque não adianta eu querer que a Olivia coma de tudo, se eu e o Rodrigo não comemos de tudo. Não. Então, tá sendo uma mudança inicialmente minha e dele, para que ela possa se acostumar, criar uma rotina e começar a comer bem, a se alimentar bem. E é difícil isso, né? Porque a gente tem um costume... É um costume que você fala assim, às vezes eu não gosto de tomar leite, eu tô falando eu, Denise. As minhas meninas não tomam, né? Mas eu não consegui passar por cima disso, de eu não gostar, para que elas tomassem. Porque para mim o leite faz muito mal. Então tem umas coisas que não adianta, né? Sim. Que não adianta. Lorena, aí fica uma dúvida também, que até que me veio essa dúvida agora. Por exemplo, se a pessoa não morar nessa nossa região que você fica, né, Nova Lima, Belo Horizonte, você tem algum braço desse seu programa de acompanhamento que você pode fazer, tipo, uma orientação online? Claro, as consultas podem ser através de videochamadas, e eu vou dar o suporte também, WhatsApp, vou ter aquela disponibilidade 24 horas para a mãe. Tá. Não, então ótimo. E aí, para as pessoas poderem ter o seu contato, eu gostaria que você falasse
o seu contato do Instagram, porque pelo direct depois você vai passando os seus telefones, Sim, tudo. Qual claro. que é o seu Meu Instagram, Instagram Lorena? é Lorena Guimarães Nunes. Ah, então ótimo. E também a gente vai deixar muito escrito nisso. Mas muito obrigada, Lorena. Eu que Assim, agradeço, Denise. e é interessante, não é todo mundo que gosta de expor e de contar o que que Uhum. passou com o Sim, filho, principalmente nesse início. E você abriu seu coração para nós, né? Muito obrigada, a gente eu que agradece agradeço. muito. E você que escutou esse episódio, eu tenho certeza que você vai compartilhar esse episódio com algum casal amigo também, porque só de escutar a gente vai tendo, às vezes vai trazendo uma paz para o nosso coração de ver que até uma pediatra também passa essas questões aí relacionadas à amamentação, ao primeiro filho, ao segundo filho, ao terceiro filho, né? Esse momento da maternidade, não é porque a gente é profissional, que a gente sabe a teoria, que a gente também não vai ter nossas dificuldades. Aliás, a gente tem até mais dificuldades. Isso não só com a amamentação, com outras coisas com os nossos filhos. Mas aí a gente vai correndo atrás também para a gente tentar chegar numa solução melhor. Eu queria dar um abraço em todo mundo que está escutando esse episódio. E qualquer dúvida que você tiver, o nosso Instagram é bichopapinha.pod. Muito obrigada.